Oi gente, aqui é o Edson Aran, esses são os Diários do Aran e você está na TV Bula. Fala de uma série que acabou de estrear no Disney Plus, Obi-Wan, que é uma série da franquia Star Wars, conta a história do mestre Jedi Obi-Wan, depois que ele teve aquele conflito com o Anakin Skywalker, que acontece nas prequels, né? Ou em português, nos prólogos. E são 10 anos depois, ele está em Tatooine, escondido, porque existe uma tropa de inquisidores do Império perseguindo os Jedi, e também vigiando Luke Skywalker, que é o guerreiro que talvez possa trazer equilíbrio para a força. Essa é a premissa, é assim que começa a série. A série é boa? Não. É bem ruim. Mas, para explicar por que é ruim, tem que falar um pouco sobre o que é Star Wars e principalmente o que é Star Wars sob a Disney, que é uma questão que divide bastante os fãs de Star Wars. Fica aí que eu já volto. Bom, vamos falar do George Lucas, que é o criador de Star Wars, porque muitas das coisas de Star Wars têm a ver com a história do George Lucas. George Lucas é um baby boomer, ele nasceu em 1944, ele é daquela geração que cresceu depois da Segunda Guerra Mundial e é muito atormentada pela culpa e pelo senso de responsabilidade, tá? E isso está muito refletido na criação pop dessas pessoas. Outro que também é assim, apesar de ser 20 anos mais velho que o Lucas, é o Stan Lee, que ele nasceu em 1922, mas a criação dele começa em 63, com a Marvel Comics, né, a criação mais importante da carreira dele. E ele tem uma frase na história do Homem-Aranha, que é repetida até hoje, e que na verdade é a base de toda a Marvel, que é: grandes poderes trazem grande responsabilidade. Isso é quase uma versão de uma frase muito bonita que tem no Talmud, que é uma coleção de textos rabínicos, que diz o seguinte: se não eu, quem? Se não agora, quando? Em suma, se você sabe que a sua ação pode mudar o mundo e se você não age, você é responsável pela tragédia que acontece. Isso é Star Wars. Mas vem cá, né? É tudo isso mesmo. Star Wars tem princesa, tem nave explodindo, tem espada laser, tem tiro de laser. E aí você vem dizer que Star Wars é uma coisa complexa? Mais ou menos, tá? O que o Lucas faz é usar um filme que é uma matinê, né, que é um filme divertido e tal, uma matinê, não é um filme muito complexo, mas para falar sobre a ascensão do fascismo. Olha que curioso, o Império não é uma tropa invasora, ele é a própria República que se rende ao totalitarismo. O Imperador Palpatine, ele é um senador, ele é simplesmente um senador. O Darth Vader, que é o vilão da história, ele é um Anakin Skywalker, ele é um herói de guerra, que também se rende ao fascismo. Veja que é o seguinte, o primeiro filme é de 77, onde o Lucas estava muito impressionado com o Richard Nixon, que foi um presidente corrupto que quase sofreu impeachment nos Estados Unidos. Mas o Richard Nixon não era fascismo. Hoje, a gente tem fascismo real, a gente tem fascismo aqui, a gente tem fascismo na Hungria, a gente tem fascismo na Rússia, a gente tem fascistas disputando a eleição na França, no Reino Unido, no próprio Estados Unidos. Então, assim, hoje essa discussão é muito mais interessante, muito mais essencial do que era na época, do que era em 1977, quando o primeiro filme foi lançado. Star Wars é uma fábula moral, tá? É uma parábola. E acho que isso é que é a genialidade. Muita gente fala que o Lucas não é um bom escritor, não é um bom autor e não é um bom diretor. De muitas maneiras as pessoas estão certas, mas ele tem uma ideia por trás de tudo que ele fez. E para mim, esse é o grande problema dos filmes da Disney. Falta uma ideia que colhe tudo. Então, o problema do Star Wars debaixo da Disney é que falta uma ideia política por trás dos produtos, tá? Eles só estão preocupados em vender bonequinhos, o que está tudo certo. O George Lucas fez fortuna vendendo boneco de Star Wars. Mas existia uma cola, que hoje não existe mais. A Disney tem muita preocupação com causas identitárias, mas isso é uma coisa que todos os estúdios de Hollywood também têm hoje em dia, né? Isso tem muito a ver com a fusão entre os estúdios tradicionais e novas empresas digitais transnacionais. No fundo, é uma estratégia para conquista de mercado e para concentração de renda, tá? Mas eu não vou entrar nessa história porque
Esse tema é complexo, é polêmico, e o mundo não precisa de mais um nerd falando bobagem, né? Vamos falar só de Star Wars. Essa é a questão que eu acho de Obi-Wan e de todos os produtos que a Disney faz sob o selo Star Wars. Embora você tenha coisas muito interessantes, como por exemplo Star Wars Visions, que é uma animação muito boa, que está na Disney Plus e que eu aconselho que você veja, ou o próprio Mandaloriano, que é uma série bacana, bem feita e tal, mas falta a cola, falta a proposta, falta a ideia. Isso não tem. A maneira como a Disney olha o produto é simplesmente uma maneira de fazer caixa. Isso me preocupa também na Marvel, porque a Marvel, enquanto ela foi um estúdio independente, ela tinha um projeto, né? Um projeto que se dilui quando ela vai para uma mesa onde só tem burocratas, porque no fundo é isso, né? A Disney, ela foi durante anos uma usina de criatividade, né? Eu cresci lendo os Patos do Karl Barks, vendo os filmes da Disney, mas mesmo quando você olha para os produtos da própria Disney, por exemplo, Rei Leão e tal, o que ela faz hoje é uma diluição do que ela já fez de bom no passado, né? Não falta criatividade. De vez em quando explode alguma coisa muito boa, como por exemplo uma animação do Tico e Teco, que está disponível agora e que eu também aconselho que você veja, mas é cada vez mais raro. A questão é fechar conta, que está tudo certo, porque, né, todos nós precisamos de dinheiro, isso é que move o mundo. Mas você precisa ter umas ideias de fundo, e a ideia de fundo é que não existe nenhum produto Star Wars, e principalmente não existe em Obi-Wan, que eu vou falar com mais profundidade. Olha, o problema de Obi-Wan é o seguinte, embora a série seja uma sequência dos prólogos, ela tem muito a ver com a trilogia que a Disney fez de filmes, tá? Principalmente com o segundo filme, que é o Último Jedi, que é o pior dos três. É o filme que faz desabar toda a estrutura, é muito ruim. E a série tem a ver com isso, por quê? Porque nesse filme, o Luke, que era o Luke Skywalker, que era o cara que possivelmente salvaria a galáxia, é mostrado como um velho frustrado, incompetente, amargo, um merda de Jedi. Então, quando eles fazem isso, todo o caminho que leva ao Luke também se dilui, também perde a importância. Então, o Obi-Wan, que é o cara que treinou o Luke, treinou o Anakin, ele não tem mais importância, né? Porque o Luke está destinado a virar um merda. Então, para que contar a história do Obi-Wan, que é o cara que treinou esse idiota? Esse é o problema. Então, toda a estrutura fica falha. Aí o que eles fazem? Eles usam um recurso que é o mesmo que fizeram em Star Trek Picard, uma outra série da Paramount que estreou há pouco tempo atrás, e que não é sobre o Picard, é sobre uma antepassada do Picard que vira a pessoa mais importante da galáxia. A série do Obi-Wan é a mesma coisa. A série não é sobre ele, é sobre uma jovem princesa Leia, que no caso é uma criança prodígio chata pra cacete. Poucas coisas são mais insuportáveis em dramaturgia do que criança prodígio, né? Tenta lembrar aí quantas vezes você já viu isso, especialmente em novela da Globo. Você tem sempre uma avó moderninha e uma criança que fala como adulto e que é chata, insuportavelmente chata. É isso. A Leia é insuportavelmente chata e a única função do Obi-Wan na série é proteger a Leia. A série acabou de estrear, então pode ser que ela melhore? Duvido. Pode ser que eu mude de ideia? Talvez. Mas difícil, porque pelo que ela promete nos episódios que já foram exibidos, não tem onde chegar. Não tem onde chegar porque o fim está comprometido. Bom, finalmente, para não ficar só criticando e falando mal das coisas, vou dar umas dicas legais. Por exemplo, Raised by Wolves, criado por lobos, é uma série de ficção científica espacial que está na HBO. Vale muito a pena, muito mais inteligente do que o Obi-Wan. Pode ir sem medo. Se você não viu, vale a pena ver The Expanse, que é uma saga espacial também, que de uma certa forma tem uma certa semelhança com Star Wars, mas é muito mais complexo e muito mais inteligente. É uma série que está disponível na Amazon Prime. E por fim, eu falei de Star Trek, né? Star Trek sofreu muito nos últimos anos com séries que não chegavam lá, mas agora saiu uma série que é bastante boa, que chama Star Trek Strange New Worlds. Acabou de estrear, está saindo um episódio por semana, e é bastante boa. Então fica a dica de 3 séries que são legais e que, olha, vai te irritar menos do que o Obi-Wan, isso eu tenho certeza.
Lembre-se das palavras do Yoda, que é um mestre Jedi, mas poderia ser um estudioso do Talmud. O medo leva à raiva, a raiva leva ao ódio, e o ódio leva ao lado escuro da força. Obrigado, dá clicar no canal, aciona o sininho, e eu volto qualquer hora para falar outras nerdices cabeçudas. Tchau!